Amados irmãos, um abençoado dia a todos. Agradeçamos a Deus o dom das nossas vidas e alimentemos o nosso espiritual com o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Conforme o vídeo que acabamos de assistir sobre a decisão para matar Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, lembremos do episódio da ressurreição de Lázaro, pois esse foi um dos maiores motivos que vai gerar a decisão para matar Jesus. Porque a multidão que o seguia tendia a aumentar cada vez mais em cada ensinamento, em cada cura, em cada milagre, em cada libertação. Por isso os fariseus e os chefes da lei tinham muito medo de perder seus poderes por causa de Jesus. Daí é que nasce um lado a fé e a incredulidade dos outros que se tornam os inimigos de Jesus. E isso vai ser constante até mesmo depois da sua morte. Nós, da nossa geração, nós vemos, né, que existe realmente essas pessoas que têm fé e outras que não têm. Caríssimos, sabemos que de um jeito ou de outro, Jesus teria que morrer para salvar todo aquele que segue os seus ensinamentos. Mas teria que ser uma morte na hora de Deus e de tal modo a levar a humanidade a crer em Jesus. Por isso, todos os personagens da Bíblia tornam-se os instrumentos nas mãos de Deus para que tudo aconteça solenemente e o rebanho continue um só. É essa vontade de Deus que até hoje nunca foi cumprida. Ele quer um só rebanho, unidos como verdadeiros filhos de Deus. E não mais aquelas 12 tribos divididas, ele quer uma só. Por isso que sobre Pedro ele fundou a sua igreja para ter só aquele rebanho conduzido pelo Papa. Possamos então refletir que parece ou fingimos não entender, porque continuamos a dispersar esse rebanho de Deus. Vejam e constate aqui no versículo 52 deste Evangelho, versículo 52, que diz: não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade, que todos se tornassem um só em Deus, unidos os filhos de Deus dispersos. Então ele queria que aqueles filhos dispersos que estavam divididos naquelas 12 tribos e outras comunidades se tornassem um só. Isso é tão fácil de refletir, porque não refletimos juntos, meus irmãos. Aqueles filhos dispersos, ele quer um só rebanho, mas continua a dispersar, a criarem seitas e mais seitas, religiões e religiões, e o rebanho vai se dispersando cada vez mais. Possamos então refletir o Evangelho de hoje e cada um de nós fazer uma viagem interior para reconhecer se estamos ou não no rebanho querido por Deus, ou se estamos fazendo parte do outro rebanho formado por assaltantes de ovelhas. É assim que o Mestre chama, assaltante das minhas ovelhas. E possamos assumir a vontade de voltar arrependido. Ele te espera, meu irmão. Se você está afastado, ele te espera. Volta para o rebanho do Senhor. Tome essa decisão mais acertada. Do contrário, a morte de Jesus foi em vão na nossa vida, na nossa história. Possamos então seguir até o fim sem ter medo, sem desistir, sem nos preocupar com o que passou, nem com o amanhã. Apenas alimentar nossa fé no ressuscitado, tal como os sumos sacerdotes e demais inimigos de Jesus
Muitos de nós continuamos a querer ser semelhantes e melhores do que os outros, diminuindo as qualidades que os outros possuem. Sejamos conscientes e pedir ao Espírito Santo a graça de compreender melhor a sua morte na cruz, acolhendo o seu infinito amor pelos que sofrem. Amém? Um grande abraço da amiga Delci.